Olá, como estão? Bem-vindos ao terceiro episódio de Espraqueia-me lá outra vez. E hoje, o episódio de hoje tem como título Meu Deus, como é bom ser deputado. Começamos pelo facto de que antigamente o papel, o objetivo principal de um ou de uma encarregada de educação era fazer com que o seu filho chegasse à universidade, à faculdade, e guiá-lo durante esse percurso de forma a que chegasse ao fim com uma nota, com uma média relativamente aceitável, de forma a garantir melhores probabilidades de ter um emprego melhor. Hoje em dia, para um encarregado de educação mais atento, o que ele deverá fazer é inscrevê-lo numa Jota assim que o petis tiver idade para tal, e talvez, quem sabe, inclusive, meterei no pacote não umas explicações de português, matemática ou físico-química, mas de oratória 1, oratória de base. Que assim, à medida que os anos vão passando, o futuro líder nacional deverá ser capaz de enganar a mãe do seu melhor amigo num teste final, introduzindo-a num esquema de compras de ações tóxicas provenientes do BES, garantindo que é seguríssimo comprar esses produtos em qualquer uma das nossas cadeias de televisão. É claro que a passagem pela faculdade ainda é aconselhável. E isto porquê? Porque apesar de nós termos tido no passado alguns exemplos de deputados que tinham o 12º ano, que nós podemos até inclusive pensar, é daqueles antigos. Não, não, não. Era um deputado na casa dos 30 anos, do CDS, que por acaso ainda teve a distinta lata de pertencer à Comissão de Avaliação dos Professores e que dizia que deviam ser avaliados todos os anos e como é que deviam ser avaliados. Como se porventura o estatuto académico que ele tem lhe permitisse abrir a boca sobre o tema até que fosse. Contudo, é preciso não esquecer que estas pérolas da democracia, por exemplo, neste caso específico, já não está lá, tanto quanto conseguimos apurar, não porque o partido considerou que este senhor seria um perfeito imbecil e uma nulidade para o serviço ao país, mas porque efetivamente o CDS não conseguiu ter votos para eleger tal preciosidade. Também, voltando outra vez à situação da necessidade ou da vantagem que é passar ainda pela vida académica, é que a vida académica serve de centro de treino dos pré-deputados para a Assembleia da República. Em que sentido? Porque eles são orientados pelas diversas máquinas partidárias e estimulados a assumir as associações de estudantes para que assim possam ir treinando a deixar buracos gigantescos, buracos orçamentais gigantescos, e por breves espaços de tempo, e depois quem vem atrás que fecha a porta, que assim já estarão mais aptos para o trabalho da Assembleia. Assim, desta forma, o encarregado de educação terá garantido ao seu filho ou à sua filha, depois das eleições, é claro, um conjunto de regalias que qualquer outra profissão na sociedade portuguesa não tem. Se não, para o que vamos comparar aqui com os professores, por exemplo? Que até por acaso é até uma profissão interessante para nós compararmos, dado que os diversos partidos têm estado a fazer um brilhante trabalho, principalmente os sucessivos governos, quer de PS, quer de PSD, têm feito um brilhante trabalho sobre a destruição da carreira docente e não é só da carreira, é também das vidas de todos os professores e das famílias dos professores, quando nós temos professores a ser colocados a 200, 300, 400, 500 e 600 km de casa. E por isso não há família que resista, mas isso é outra história. Vamos pegar num deputado que acaba de entrar, em que ele nas eleições afirma: eu, se for deputado, eu vou ter regime de exclusividade, e depois acaba por não ter, a não ser que seja caso, então depois cessa funções,
como, por exemplo, com um professor contratado que acabou de entrar na carreira, ou que não entrou na carreira, entrou já há 10 ou 15, ou em alguns casos 20 anos e ainda não chegou ao quadro, mas continua a ser professor contratado. E vamos ver, por exemplo, aqui o valor ilíquido a oferir, enquanto o seu deputado, cujas as votações académicas são aquelas que o deputado ofere, 3.624,41 euros. Ao passo que um professor que tem que ter não só licenciatura, mas mestrado da sua área via ensino, consegue oferir ilíquido 1.377,25 euros. Torno a frisar, ilíquido. Mas como se isto não bastasse, esta diferença e esta injustiça dadas as armas que um e outro apresentam perante a sua profissão, deixo-vos dizer que enquanto os senhores deputados e as senhoras deputadas têm hipótese de recorrer a despesas como por exemplo de deslocação ou de residência, os professores, quer para um quer para o outro, recebem bola. Zero. É aquela situação, é zerinho e é se queres trabalhar, senão vais para o desemprego. Já os senhores deputados, nós podemos ver por um artigo do jornal Observador, em que, muito rapidamente, o jornalista Rui Pedro Antunes, a 4 de maio já deste ano, diz: o Parlamento gastou menos 288 mil euros com deslocações de deputados em março. Uma pessoa diz: alto, para lá, estas coisas afinal estão a melhorar. E depois percebemos que não é bem assim. Pandemia fez cair o subsídio de deslocação entre casa e Parlamento em 253 mil euros e deslocação no círculo eleitoral em 35 mil euros relativamente a fevereiro. Surto limitou o trabalho dos eleitos. Ou seja, como os eleitos não podiam ir para lá, deixaram de receber o dinheirinho. Menos mal, mas foi a razão pelo qual o Estado poupou aqui alguns cobres. E isto porquê? Porque um bocadinho mais à frente, nesta mesma notícia, diz aqui uma situação engraçada que diz: só o subsídio de deslocação entre a residência e o Parlamento custou em 2019 3,3 milhões de euros, um valor que previa que se aumentasse em 2020. Apesar da quebra em março, os dois apoios custaram ao Orçamento da Assembleia da República 1,16 milhões de euros nos primeiros 3 meses deste ano. 1,16 milhões de euros nos primeiros 3 meses. E é preciso não esquecer que no terceiro mês, metade teve direito a 50% ou a mais 50%, ou quase 50% de desconto. Categoria. 1,16 milhões no primeiro trimestre. Continuando. Juntamente, e isto só tem a ver com o subsídio de deslocação. Depois ainda podemos passar para o subsídio de residência. Mas o subsídio de deslocação está consagrado no artigo 5, de acordo também com o número 2 do artigo 152 da Constituição da República, que tem aqui, para quem quiser depois pode verificar, tem aqui uma leitura interessante, que diz que deve ser feito para despesas de locação em trabalho político em território nacional é igual ao produto da multiplicação da distância de quilómetros entre Lisboa e a capital de distrito, as respectivas capitais de distrito, pelo quantitativo fixado por lei geral para pagamento de quilómetros percorridos em automóvel próprio, sendo essa distância multiplicada por 2, não é normal, não é simples, é por 2, em relação às cidades e do continente, e 1,5 em relação às cidades de Ponta Delgada e Funchal, respectivamente quanto às regiões autónomas dos Açores da Madeira. Carro próprio. Diz aqui também uma situação engraçada no artigo 8, substituições e faltas. Ponto 1. O deputado que seja substituído ou falte durante uma ou mais semanas perde o direito aos quantitativos para despesas de transporte e outras referidos nesta resolução. Vá lá, menos mal. Só qual é o problema? O problema é que estes senhores também não faltam nem são substituídos. Porquê? Porque os cartõezinhos ficam lá todos na Assembleia e há sempre um compincha qualquer que está lá e pega no cartãozinho, pica o ponto pelo colega, pela aquela atitude cooperativista de dizer hoje estou, amanhã sou eu. Pronto, e continuam a sugar todos
teta do Estado, que somos nós que fornecemos. Mas para terem outra ideia, uma situação mais prática, também o Observador, em 2018, fez um trabalho extraordinário sobre uma reportagem que haveria ter dado na RTP, ou que deu na RTP, e que tem efetivamente como resultado esta situação aqui, muito simples, que eu passo a frisar, pelo jornalista Tiago Palma, em 4 de maio de 2018. Há mais deputados a receber subsídios por residirem fora de Lisboa quando têm casa na capital. Eles colocam aqui 4 exemplos, e torno a dizer isto em 2018, por isso, de acordo com a RTP, por isso pode ser que a esta data já não seja assim. A deputada Elsa Paes, do Partido Socialista, vive, por exemplo, embora vivenda somente a 500 metros, este exemplo é extraordinário, a 500 metros da Assembleia, por isso a 7 minutos a pé, declarou morada em Mangualde, distrito de Viseu. E a senhora assim passa a oferir 2.109 euros de subsídios, quando na realidade deveria receber 422. Diz que a senhora, a defender-se, diz: eu tenho a minha mãe com 95 anos, em que apoio todos os fins de semana que tenho livres, portanto todos os fins de semana que tenho livres estou em Mangualde. Enquanto ela for viva, a minha residência será ao pé dela. Claro que tenho em casa em Lisboa, claro que tenho casa no Algarve. Como se eventualmente isso viesse ao assunto, mas se calhar tinha acabado de comprar, e como nós acabamos de comprar algumas coisas, acabamos de adquirir algumas coisas, gostamos de dizer: eu tenho isto, tenho aquilo, pronto, se calhar foi essa necessidade que a senhora sentiu em dar uma entrevista. O deputado da altura, Duarte Pacheco, do PSD, dizia que tinha residência Sobral de Montagraço, quando vivo em Lisboa, no Parque das Nações, zona também muito pobrezinha, como toda a gente sabe, uma zona barata, e recebe 1.245 euros, quando na realidade devia receber 544. Quando a RTP lhe perguntou, ele explicou: as pessoas têm casa fiscal, de família, e quando vêm a Lisboa precisam dormir em algum lado. Não é? Quando questionado se de facto viveria em Sobral de Montagraça, isso agora não se sabe. Quer dizer, como se fosse indescritível. Esta achei brilhante. E como isto é todos quadrantes, um outro deputado, Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, disse que morava em Leiria porque foi por onde foi eleito. Recebe 1.245, ou recebia em 2018 1.245 euros, quando deveria receber 533 porque vive em Lisboa, no Lumiar, há 11 anos, por isso agora provavelmente se continuar a viver é há 13. E quando lhe perguntaram se era legítimo ou não, ele disse sim, a utilização da residência em Leiria é para efeitos de trabalho político. Quando cheguei aqui a deputado, disseram que tendo residência em Leiria, teria possibilidade de obter um subsídio que permitisse cobrir essa despesa. Foi isso que eu fiz. Não constitui nenhuma ilegalidade. Ou seja, há sempre um compincha que diz: opá, se tu tens uma casa em Leiria, então, e porque tu foste eleito por Leiria, tu dizes que moras lá, na realidade moras cá, mas podes ir buscar o guito ali ao subsídio, que os portugueses pagam. Aí está. Um quarto caso, também envolvendo um deputado social-democrata, neste caso uma deputada, Clara Marques Mendes, embora tenha casa própria em Oeiras, afirmou que viveria em Faf, bem lá em cima no norte, em Faf. E como a distância é grande, porque isto é pago ao quilómetro, não se esqueçam, a senhora recebia 2.334,6 cêntimos, neste caso 2.334 euros e 600 mensais. Atenção que estes valores são todos mensais, em vez de receber os 596 euros a que tinha direito. Mas mais ainda, esta senhora defendeu a situação, justificou a situação, dizendo: a minha morada em FAP sempre foi e continua a ser, é onde eu vou todos os fins de semana. A minha situação aqui na Assembleia não mudou nada desde o primeiro dia até agora, portanto, apenas, em vez de renda, pago um empréstimo ao banco. Não, senhor deputado. Quem paga um empréstimo ao banco somos todos nós. Todos nós é que pagamos empréstimos.
da senhora deputada, hein? Categoria. E isto voltando outra vez à comparação com os professores, um grande zero, uma grande bola, e estes senhores têm este tipo de regalias e como se não tivessem regalias ainda conseguem aldrabar o sistema todo para poder fazer estes subsídios aumentarem. Quem tem feito um excelente trabalho na divulgação destes casos e tem divulgado sistematicamente é o Dr. Paulo Moraes, que tem feito um trabalho extraordinário na divulgação de toda esta podridão que existe efetivamente na Assembleia da República. Mais interessante é que se nós subirmos o patamar, nós vamos deixar aqueles entrada de série e vamos puxar os cargos superiores lá para cima. Então, nesse caso, vamos pegar, por exemplo, em quadros superiores da Assembleia, como, por exemplo, um presidente da bancada parlamentar, e vamos compará-lo, por exemplo, com um professor no 10º escalão. Entenda-se que um professor do 10º escalão só sou dos antigos, porque hoje em dia quem entra na carreira, a possibilidade de chegar ao 10º escalão é nula, ou quase nula. Deverá andar muito idêntico ao que é ser o Euromilhões. Por isso, enquanto para chegar a presidente do grupo parlamentar, provavelmente vai depender da sua capacidade de subir a escada partidária, e isso pode acontecer inclusive ao final da primeira legislatura em que o deputado entre, ou seja, ao final de 4 anos, se for preciso, se for num partido mais pequeno, conseguirá atingir determinada situação. O que é sempre interessante nós conseguirmos ver estas diferenças. E se for assim, não só estes senhores têm números diferentes. O senhor deputado oferece 4.365,06 euros, enquanto o professor recebe 3.374. Entenda-se aqui que estes senhores deputados continuam a não ter a necessidade de qualquer grau académico para poder governar o país ou poder estar à frente de um grupo parlamentar, enquanto um senhor, e pode ser ao final de 4 anos, enquanto o senhor professor no 10º escalão não só tem que ter os graus académicos, como já referimos, mas tem que ter trabalhado 40 anos. Não é 4, é 40 anos. É 10 vezes mais para receber 1.000 euros menos. Estamos a falar de valores ilíquidos. Mas mais, o senhor deputado continua a ter as despesas de residência e as despesas de locação, ainda continua a ter despesas de representação, que aqui as despesas de representação dos senhores deputados, neste caso do presidente do grupo parlamentar, são de 740 euros, ponto 65 cêntimos, o que é um montante que eu não consigo descrever, porque o salário mínimo não chega a isto. E por isso acho que a injustiça é de tal ordem elevada que eu confesso, tenho muita dificuldade em perceber como é que nós deixamos passar isto sem dar uma volta ao estômago. Mas também tem direito, por exemplo, a viatura de Estado, a carros. E aqui em 2012, aqui há uns tempos atrás, quando estávamos todos a apertar o cinto, eu lembro-me de uma situação que trago aqui hoje, que o governo na altura estava a fazer a mudança de toda a frota, quer do governo, quer do Estado, da Assembleia, e mudar a frota significa carros de luxo, e foi nessa altura em que, incrédulo, com o celeuma levantado pela sociedade civil em relação a isso, um determinado deputado do Partido Socialista sai-se com a seguinte afirmação: qualquer dia querem que o líder parlamentar do Partido Socialista ande de Clio. Não, o senhor deputado está enganado. Quero é que, quando muito, o seu líder parlamentar tenha direito ao passe da Carris, como acontece, por exemplo, aos deputados da Dinamarca, e mesmo assim é para não ser ele a pagá-lo. Porque, na realidade, se o senhor deputado quiser ir de carro e carro de luxo, acho muito bem que vá, mas que o pague ele próprio. Que não tínhamos que ser todos nós a pagar. É claro que haverá sempre quem defenda os chupistas da teta do Estado, dizendo que estamos a ser demagogos, que é pura demagogia, porque estes valores não fazem
não fazem diferença, não fazem diferença. Não fazem diferença. É certo que podem não fazer diferença nas contas do país, mas é impensável que nós possamos deixar passar isto em claro. Repare numa coisa. Só nestes subsídios, eu friso o número de há bocado, nós gastamos 3,3 milhões de euros em despesas de deslocação dos senhores deputados. 3,3 milhões de euros. Resolve os problemas do país? Não, não resolve. Mas também há aqui uma coisa interessante que nós podemos ver aqui um pequeno excerto de um filme português muito conhecido, A Canção de Lisboa, que virou máxima nacional. Ou comem todos, ou há moralidade. Mas então, o que é que leva estes funcionários públicos a terem um estatuto tão diferenciado das demais profissões? É simples. São eles que fazem as regras, são os que fazem as leis para eles próprios, em causa própria. Isto seria a mesma coisa que, aproveitando ainda a comparação com os professores, seria a mesma coisa que os professores, para saberem quanto é que vão oferir, dissessem assim, ok, para eu saber quanto é que vai oferir vai depender da nota que eu tirar num teste. Ok? Então, quem é que vai fazer o teste? Não, sou eu. Quem faz o teste sou eu. Quem é que vai fazer, quem é que elabora o teste? Não, eu vou elaborar o teste. Ok? E depois quem é que faz? Não, sou eu que faço o teste. Ok, mas quem é que corrige? Não, sou eu que corrijo. Por isso, eu não só elaboro como faço, como corrijo, e por isso eu vou dar a nota que eu acho que eu mereço. E por isso, a comparação é exatamente esta. Estes senhores, estas senhoras, que lideram o país, não, chefiam o país, a única coisa que fazem é defender, efetivamente, em causa própria. Por isso, já que não conseguimos ser intelectualmente honestos, porque, sejamos realistas, não há capacidade para isso, sejamos no mínimo moralmente honestos, que era o que dizia o excerto. Mas, vindo de lá de cima, se estivermos à espera de bons exemplos, são escassos, para não dizer nulos. Não é assim? Então, expliquem-me lá isso outra vez.